galera, tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais um Clube Mais Podcast. Fala, João! Fala, galera, como que vocês estão? Bom demais estar aqui de volta com vocês. E hoje a gente tem uma figuraça, assim, né? O rei dos cortes daqui de Cuiabá, de Mato Grosso. Tenho imensa gratidão. Porque você, cara, ainda bem que o tempo passa. A gente vai tentar colocar nesse episódio, pra quem estiver chegando agora e estiver vendo pelo YouTube, umas fotos do Flávio como ele era Antes, e uma foto do que ele se tornou. Com o Juca. Depois, né? Depois, Estamos exatamente. aqui com o Juarez. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que você vai ver esse vídeo, esse podcast. Quero agradecer primeiro a oportunidade ao João, ao Flavinho que me convidou para estar presente aqui e falar um pouco, né, da nossa trajetória e para a gente trocar um pouco de conhecimento, porque como eu digo sempre, conhecimento a gente não guarda pra gente, a gente troca, né? Na moral, com essa voz, acho que ele deveria estar entrevistando e a gente deveria estar sendo entrevistado. Maravilha. Começar por aí. Juarez, para começar, fala pra gente quem é o Juarez, o que você hoje representa, né, no meio empresarial, mas depois volta lá pro início de como tudo começou essa jornada. Cara, assim, hoje, quem é o Juarez? O Juarez, eu digo que foi um cara que sonha, mas não só dorme. Porque a gente, para sonhar, a gente tem que dormir. Então, aí a gente realiza acordado. Então, eu acredito muito que eu sou um realizador. Porque sonhar, é bonito falar sonhar. Só que realizar é mais gostoso, porque você sente o que você realizou. E quando eu penso nessa fala, e penso nessas coisas, eu sempre digo que quando eu comecei a minha trajetória, eu lembro assim, a minha trajetória de vida, aos 11 anos de idade fui camelô, depois eu fui gerente de conta, fui promotor de vendas da Vivo, fui coordenador, cheguei a gerente de contas, tomei conta de várias redes grandes em vários estados, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre. Por qual instituição você trabalhava? Vivo. 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 Achei que já tinha falado pra parte do cara. Não. E aí, depois da Vivo, fui para Claro. Da Claro, eu fui pro banco, convidado por um amigo meu. Cheguei no banco, o cara, ele falou assim, Juarez, o salário é R$1.100. Eu falei assim, porra, R$1.100, tá bom, cara, eu vou lá, eu quero desafio, quero trabalhar no banco. Quero aprender, quero ter essa sensação de como que é trabalhar no banco. E aí ele falou assim para mim, tá, mas e aí? Vou colocar você no processo, fiz o processo, passei. Cara, quando eu passei no processo, eu falei para minha esposa, falei assim, Preta, passei no processo seletivo. Nós tínhamos recém-casados. Eu falei assim... Você estava com quantos anos, Juarez? Oi? Você lembra quantos anos você estava nessa época? Eu estava com 28 anos, eu acredito. Eu não me lembro, eu não sou muito bom de datas. Casou numa idade boa, não é mesmo, João? Não é mesmo, João? Olha só! Ao vivo? Você me aguarda. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem mesmo? Não, ao vivo não. Eu não quero saber quando vocês vão casar, eu só quero saber se vai ser o dia do noivo, vai ser lá. Agora nós estamos conversando. Ele sabe a sombra? Não existe. Não, mas pode deixar que eu faço a Rio entrar em contato com as esposas. Então... Já viu como eu falei? As esposas. Com as sortudas, né? Não são nem noivas, são as esposas. E é bom a gente, no processo de venda, falar com o tomador de decisão, né? Aí. Exato. Que, no Mas caso... quem manda é a mulher. Não adianta Exato, o homem falar assim que eu que mando. Que manda nada, você manda nada. Você obedece. Você manda nada. Eu falo, são 4 letras. O-B-D-C. Nossa, cara. E aí, cara, assim, nesse inteirinho, o que eu fiz? Eu fui pro banco. Eu falei com ela, ela falou assim, tá bom, se você acredita que vai dar resultado, tá bom. Cara, assim, as pessoas me perguntam quem é o Juarez. O Juarez é uma pessoa que tem uma mulher ao lado. Por que eu digo sempre isso? Porque assim, se não fosse a minha mulher, se não fosse a minha esposa, eu não seria quem eu sou. Eu não estaria onde eu estou. Porque ela que foi a maior incentivadora, ela que acreditou em mim, e ela que me deu condições e tranquilidade para eu me desafiar. Então, quando ela falou aquilo, eu fui para o banco, comecei, e logo de cara já gostei daquilo ali, mas eu senti que não era aquilo que eu queria. Fiquei 4 anos, quase 5 anos no banco. Quando eu ia completar 5 anos, eu pedi conta. E se vocês pararem assim para pensar, assim, mas como que você pede conta do banco com plano de saúde, com salário bom, que meu salário era acima de 10, então assim... Você foi de 1.000 e pouco que você começou lá atrás. É porque eu trabalhava comissionado.
Então, no banco eu sabia que eu tinha, era de 1.000 ao infinito. A quanto eu produzisse, a quanto eu tinha capacidade de produzir. E aí eu peguei e falei assim, cara, é legal ganhar dinheiro, tem o glamour, você é bancário, que glamour de... Mas me realiza, como eu disse, sonhar e realizar. Porque não adianta você ficar só sonhando. Porque se você só sonhar, você vai ficar dormindo a vida inteira. Então, você tem que sonhar e realizar. E aí eu falei assim, não é isso, eu não estou me sentindo realizado. E foi começando uma cobrança, e eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. Fui para minha esposa e falei para ela de novo, falei assim, olha, eu vou pedir conta, você tá certo disso? Ela falou sim. Eu falei para ela, tô. Mas só uma dúvida, Juarez. Quando você nós estamos falando do processo do banco, né? Quando você foi pedir conta, você já estava com a ideia da barbearia? Não, que barbearia. Você foi descobrir um propósito diante disso? Como foi? Não, foi assim, eu pedi conta do banco, fui ser corretor de seguros. Aí eu saí de um ganho de 15 estável, né? Porque assim você tem lá um ganho legal. E fui ser corretor de seguros. E na corretora de seguros eu tomei um choque. Porque qual que é a ideia que você tem? Você trabalha numa empresa, trabalha no HSBC, que tem um nome, que tem uma história por trás, que tem uma segurança e tem uma credibilidade no mercado. E aí você pega e sai dessa empresa, você acha que você vai carregar os clientes, que você vai carregar toda esse know-how. Engano. Quebrou minhas pernas. Por quê? Porque eu tinha um ganho, aí eu não tive mais. Aí eu comecei a fazer o quê? Falei assim, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tem algo errado. Mas não é no mercado, é em mim. Se eu não estou conseguindo fazer dar certo, se eu não estou conseguindo ter resultado, algo está errado em mim. Analisei, fiz um planejamento, comecei a seguir, comecei a voltar de novo. Comecei a subir. Quando eu já estava voltando a ter um ganho legal, eu cansei de tanto esforço que foi para chegar nisso, para chegar no valor que eu estava. Eu cansei. Aí eu estava lá em férias, em Morro de São Paulo, falei para minha esposa assim, não quero mais trabalhar como corretor. Sabe o que ela falou para mim? Por que você não faz o pedido a Deus? Você é tão assim com Deus, você pede para Deus, Deus te manda. Você pede, Deus te manda. Aí eu falei para ela assim, tá, eu vou pedir. Desci, fui à praia, fiz um pedido. Isso era dia 1º de janeiro, nós estávamos passando a virada e fomos para lá no dia 1º de janeiro. Eu falei assim, tá, vou pedir. No outro dia, só que a gente pede e a gente não se prepara para ouvir, não se prepara para receber. A gente pede, mas não se prepara. E eu pedi e falei para Deus, falei assim, tá, pode falar. No outro dia, sabe o que aconteceu? Uma galera de empresários barbudos começaram a conversar sobre a barba. E eu não tinha barba na época. Não usava barba. É triste, né? É triste. Acho que é uma vida. Existe uma vida pré-barba. Eu ainda não tenho, né? Mas assim, hoje já. Não, o Juarez viu a minha já me evolução sinto. quando eu cheguei a primeira vez com ele e hoje. A vida pré-barba e a vida pós. Eu só tenho barba. Olha, pra quem tá vendo no YouTube, tá vendo passando atrás, uma foto que acabou de aparecer minha atrás de você, sem barba. Cara, minha namorada que comprou. Porque eu falava, não, cara, mó saco esperar o processo pra você ter barba. Ela falou, cara, vai. Falei, não, mó saco. Pô, fica um negócio ralo, então tem que esperar. Cara, vai que vai dar. E aí, hoje eu olho e eu falo, tá ruim. Ainda tá ruim, mas tá melhor do que tava. Porque se eu tiro a barba, parece que eu tenho 15 anos. Exatamente. Exato. E eu ia chegar nesse ponto. Muita gente pode falar assim, nossa, mas que vaidade besta, mas isso aqui. Cara, eu sem barba, eu tinha cara de 20 anos. E eu vou te falar uma coisa, por mais que as pessoas possam querer mudar a sociedade, não tem jeito, nós somos seres visuais. Quando eu chegava num lugar como advogado, não passava credibilidade, por mais que eu tivesse vestido com um bom terno, com o cabelo cortado, etc. Esse guri tem 20 anos, eu não vou dar uma causa na mão desse menino. Eu ia dar aula. Completamente. Eu ia dar aula sem barba. Imagina, eu comecei a dar aula com 24 anos, 23, 24 anos. Cara, eu entrava numa sala de faculdade, achavam que eu era aluno. Todo mundo era batata, achava que eu era aluno. E o que vocês estão conversando agora é exatamente o que eu ouvi. Os caras conversaram. Foi exatamente o que eu ouvi, cara. Eu falei assim, alguma coisa tem aí, ó. Porque se mudou, porque como eu não usava barba, eu tinha uma aparência de muito jovem. E aí o que aconteceu? Imagina isso, há 6 anos atrás eu não usava barba.
7 anos atrás, eu não usava barba. Então, o que acontece? Eu peguei e falei assim, tá aí, vou deixar barba, mas eu não tinha barba, e aí? Porque foi exatamente isso que eles falavam. Eu falei assim, vai mudar a visão das pessoas, pode ser que isso seja um ponto que eu posso melhorar e posso subir na profissão e fazer equipe e tudo mais e tal, cara. Comecei a deixar a barba. Cheguei aqui, tomei garrafada, passei minoxidil. Se falasse pra mim, bosta de galinha, na hora, eu ia lá, esperar, ó. Asa de morcego, Eu ia... asa de barata, olho de peixe e pacu. Eu ia fazer. E aí eu comecei, deixei a barba crescer. E aí eu comecei a cortar o cabelo e fazer a barba. Cara, mas foi engraçado, porque um dia a mulher errou na minha barba. Eu falei assim, eu vou fazer a minha barba. Fiz a minha barba, fui lá, errei. Aí eu fui e falei assim, cara, no Mac 3 não dá. Falei, eu vou fazer na navalha. Se tem alguém que faz, por que eu não vou fazer? Quase morreu rompeu uma veia. Não me cortei. Não me cortei. Ah lá, toma essa, desatento, hein? Peguei, não me cortei. E aí o que aconteceu? Cara, eu senti um prazer em fazer aquilo, irmão. Que loucura, né, Juca? Cara, eu senti sabe quando... A melhor hora que tinha era quando eu tava lá no banheiro, pegava... E eu já fazia lá o processo, espuminha e tal. Pegava a toalhinha, colocava e fazia. Você criou a sua própria metodologia, seu processo. E aí eu peguei e pigmentava minha barba, porque como eu não tinha barba pra aparecer mais, pigmentava. Daí que você tirou essa história. Entendeu? Aí, o que foi naquele momento? Um sobrinho meu começou a observar e falou assim, tio, quem que tá fazendo sua barba? Tá bonita. Eu mesmo. Não, então faz minha barba. Que faz sua barba, cara? Eu não tenho condições de fazer sua barba, não, esquece. Não você faz minha barba, Como que você faz a barba sua e vai... Não, se eu vou te cortar, não, eu tenho plano. Se você me cortar, eu tenho plano, não tem problema. Eu tenho plano de saúde, vambora. Fiz a barba dele. Aí sim, aí eu me encontrei. Falei, cara, que gostoso isso, meu. Aí ele falou pra um, aí veio o outro, aí veio o amigo, aí veio o outro. Cara, mentira. Assim. Foi, pô. Então pausa, vamos voltar. Então pausa, porque o choque foi grande, mano. Hã? Você estava com quantos anos? Há 6 anos atrás, 6 anos e meio atrás, porque quando eu comecei profissionalmente tem 6 anos, né? Eu comecei trabalhando numa barbearia, tem 6 anos, mas que eu comecei, que eu fiz o primeiro curso, que eu comecei eu fiz a minha inscrição, foi em junho de 2016. Cara, foi esses dias. Em junho de 2016. Eu tô Cara, totalmente o cara. 6 anos atrás. Então, vamos dar um step back aqui em tudo, totalmente assim, porque, cara, eu acho uma jornada muito massa. Mas a gente tá falando da tua vida no Juarez casado, topou vários desafios e tal, vida rolando. Como que foi o teu processo de vida mesmo? Tua família, tua origem, você é daqui mesmo? Sou daqui, sou cuiabano. Cuiabano? Sou cuiabano. Os pais cuiabanos também. Cuiabanos, meu pai é cuiabano, minha mãe nasceu na Mata Fria, lá em Chapada, minha mãe é chapadense. Tá. Tenho avô por parte de pai cuiabanos, por parte de mãe minha avó é paulista e meu avô cearense. Mas somos daqui, nascemos... E teus pais faziam o quê, cara? Meu pai ele foi funcionário da Semate por muitos anos e minha mãe funcionária pública. Mas eu nunca quis ser funcionário público. Nada contra quem é funcionário público. Você sempre quis empreender ou você sempre quis trabalhar para uma instituição? Não, desde pequeno, eu sempre falei que eu ia ter uma empresa. Desde criança. É verdade. Não sabia do quê? Não sabia o que era. Não sabia. Mas desde criança eu sempre falei... Você falou isso uma vez cortando o cabelo. Eu falei, eu vou ter uma empresa. Falava para minhas tias, falava para todo mundo. Tanto que eu queria negociar algumas compras, algumas coisas com minha tia, mas a gente falou assim, não quero negociar com você, porque não quero. Porque você vai... Porque assim, sempre quis ter. Não quero negociar com você porque você vai me convencer a vender para você no preço que você quer pagar. Então, assim, cara, como que foi? Eu tive uma história de vida, eu sempre estudei, meus pais sempre me cobravam estudar, mas eu sempre tive facilidade para aprender as coisas. Sempre tive facilidade para aprender as coisas. Tanto que foi, só para ter uma ideia, eu aprendi a dar nó de gravata, eu precisei usar terno uma vez, quando eu fui entrar no banco, né, que eu não tinha que fazer o processo seletivo.
Aí eu fui comprei um terno e uma gravata. Aí o cara fez a gravata no meu pescoço, eu aprendi a fazer o nó da gravata com ele fazendo no meu pescoço. Uma vez. Uma vez. Aí eu aprendi. Então, a minha criação sempre foi assim. O meu pai sempre me desafiava. Eu sempre falo isso, que assim, foi a melhor coisa que ele fez. Pai, eu não tô conseguindo fazer. Ele falou assim, então vai lá e tenta de novo. Dá um exemplo pra mim. Aí eu falava assim, pai, eu não tô conseguindo fazer essa conta aqui. Filho, vai lá e tenta de novo, pensa mais um pouco, aí você volta. Pai, não tô conseguindo. Você ainda não pensou o suficiente para você resolver. Pensa todas as possibilidades. E você não ficava grilado? Você não ficava... Não, eu ia lá e tentava resolver. E de onde que você acha que vem hoje que... Porque, pô, eu vejo vários pais tentando fazer isso com filhos hoje. Fala, pô, vai lá e pensa mais um pouco. Puta, abre um choro, fica frustrado. Você é pai. Sou. Tenho uma menina. De onde você acha que vem isso? Cara, vem da educação mesmo, eu acredito. Vem da forma como você se modela para o seu filho. Por exemplo, meu pai sempre trabalhou muito. Uhum. Sempre trabalhou muito, sempre viajou muito. E nós tendemos a repetir. Só que de uma forma melhorada. Porque você não vai fazer as mesmas coisas que o seu pai fez e que deram errado. Então eu faço as coisas que meu pai sempre fez. Ele trabalhou muito, eu trabalho muito hoje. Então o meu pai, ele sempre me fez isso mesmo. Eu tô falando do meu pai porque o tempo que ele teve conosco, ele nos ensinou. E hoje, o que eu vejo? Eu vejo que uma terceirização, por exemplo, terceirizo para a escola, terceirizo porque a velocidade da informação, a velocidade do conhecimento, a necessidade da velocidade que nós vivemos no mundo hoje, faz com que a gente transfira para a escola, transfira para babá, transfira para tia, transfira para vó, transfira para outras pessoas. E eu sou muito atento a isso, mas eu não tenho garantias que isso vai funcionar com a minha filha. Claro. Não tenho garantias. Mas a garantia que eu tenho é que eu vou dar o meu melhor para que isso funcione, para que ela tenha essa capacidade de solução das coisas. Mas você sempre gostou de ser desafiado. Sempre. E aí, quando ninguém me desafia, o que eu faço? Eu me desafio. E eu aprendi a me desafiar. Eu fiz esse processo. Eu aprendi isso. E você se desafiar é muito mais importante do que você esperar que alguém te desafie. Porque imagine só, se você não se desafia a fazer algo e você espera que alguém te desafie, quanto tempo você perde nisso? É uma outra terceirização, né? É uma outra terceirização. A gente vai ficar a vida inteira terceirizando coisas e tendo expectativa no que os outros vão fazer por nós. Perfeito. Exato. Exatamente. Então, assim, meu pai lá naquela época lá, eu não entendia, mas aí eu fui vendo por que eu sou assim. Por exemplo, as pessoas falam lá na barbearia, o Juarez não consegue ficar parado. Realmente, eu não consigo ficar parado. Eu vejo alguma coisa, já vou lá resolver. Vejo uma coisa, já vou lá resolver. Vejo uma situação, tem que ter uma solução. Porque eu fui treinado desde criança para isso. Desde muito jovem eu fui treinado para isso. E eu me lembro de passar, eu sempre fui muito bom em matemática. E uma vez eu dei uma aula particular para um menino que não tirava nota de matemática. E eu falei para ele assim, tenta de novo. Eu fui passando o mesmo conhecimento do meu pai. Tenta mais uma vez. Mas não estou conseguindo. Tenta mais uma vez. A mãe dele foi a me agradecer porque o guri conseguiu passar de ano. Então, eu acredito que se você deixar de terceirizar, você consegue fazer muito mais coisas. É lógico. Terceirizar o que você precisa fazer. Uhum. Porque nós precisamos terceirizar para crescer. Uhum. Terceirizar o quê? Terceirizar aquelas coisas que não podem te prender. Fazer um corte no vídeo, fazer uma coisa. Isso é uma terceirização. Necessária. Necessária. Agora, a responsabilidade que você tem que fazer é uma situação que você precisa tomar posse da sua responsabilidade sobre aquilo. E foi assim a minha vida inteira. Essa foi a minha vida inteira, foi desse jeito. As pessoas me perguntam assim, mas você mudou de uma profissão
que muitas pessoas ficam a vida inteira. Foi justamente por isso. Você se formou no quê? Você fez faculdade? Eu sou formado em biologia, apesar de não parecer, eu sou biólogo. Caraca, inesperado. Terminei a faculdade. Formado em biologia, o cara trabalhou com telecom, depois o cara trabalhou em instituição bancária, daí o cara chutou tudo, foi trabalhar com seguros e depois pra finalizar falou, não, agora eu vou cuidar de navalha. E aí, como é que foi Essa virada? essa virada? Mano, você é o ápice do aleatório. Ou o ápice do aleatório, Juarez. O ápice do aleatório. Isso é legal. Isso é legal. Por causa das experiências. Exato. E hoje eu tenho olhado. É interessante, eu vi um negócio ontem. Ontem eu peguei 9 horas de estrada, estava até falando com o João. E eu vi um cara falar um negócio muito interessante. A gente passa muito tempo tentando estruturar o conhecimento no papel. Tanto que a gente chega no colégio, a gente tem uma folha pautada para escrever. E ele falou um negócio, ele trabalha com neurociência, neuromarketing. Ele falou, cara, o nosso cérebro ele não é linear. As coisas não são lineares. Então, quando você quiser construir um estudo, pode construir, assim, escrever de um lado uma coisa, puxa um post-it do outro, porque o nosso cérebro não é assim. Falaram pra gente que a gente tem que fazer uma coisa linear, mas não é. Então, às vezes, a vida não é linear, mas isso agrega tanto conhecimento, que você aprendeu a parte de instituição financeira, você aprendeu a lidar com o telecom, que é uma área muito complexa, que demite pessoas como se fosse um número, que contrata de uma forma, assim, pessoas trabalham só no verão porque querem fazer um dinheiro. Então, é um ambiente complexo. Aí você mudou para seguros, que é uma coisa, outro setor, linka um pouco com a parte financeira, mas é um negócio também, tem uma outra complexidade de venda, e aí você parou numa barbearia. Olha o tanto de know-how, de experiência que você tem, de na hora de cortar o meu cabelo, por exemplo, e a barba, a gente conversar sobre várias coisas. E isso captivar o cliente. E é isso aí que é o negócio. As pessoas falam assim, mas você só tem 6 anos de barbearia? Eu falei assim, eu me preparei para trabalhar até eu me encontrar. Em tudo que eu fiz, eu estava me preparando para encontrar meu propósito. E sempre em movimento. Sempre em movimento. Porque às vezes o cara acha que o propósito vai cair do céu. Às vezes as pessoas pensam assim, falam assim, mas como que... Eu tenho um cliente que fala assim, você é o cara que... Vou falar para você assim, de todas as pessoas que eu conheço, você é a pessoa que eu não teria coragem que você teve. Eu não conseguiria fazer o que você fez. Mas existe uma coisa que eu sempre falo para minha equipe. O pior lugar para você estar é na zona de conforto. O pior lugar para você estar é na zona de conforto. Sabe como que a gente sabe que estamos na zona de conforto? Quando a gente acha que o que nós estamos fazendo e produzindo é o suficiente. Cara, o João tá ouvindo um podcast nosso vindo nessa viagem de 9 horas ontem. O João falou um negócio que eu tô até preparando para soltar esse corte. E ontem me tomei um baque, cara. Ele falou, eu não vou conseguir traduzir ipsilíderes o que ele falou, mas foi algo do tipo, a pior coisa que tem é você passar a vida inteira, chegar lá na frente e olhar e não ter feito aquilo que você queria fazer. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu tava no banco, eu falei assim, plano de saúde, ticket de alimentação, ticket de refeição, bonificação. Aí eu olhei, teve um dia eu parei no banco e olhei para os meus colegas, nada contra. É uma opção que eles tiveram, não é a mesma que eu tive. Eu olhei para eles e falei assim... Turma... Cara, será que é isso que eu quero para mim? No telecom. Não, no banco. No banco. No banco. Será que é isso que eu quero para mim? Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, não quero mais no banco. Eu tô vendo muita gente lá, tem o dinheiro, tem plano de saúde, tem tudo, e reclamam da vida. Eu não quero viver a vida inteira trabalhando num lugar sem ter a oportunidade de saber se eu sou capaz de fazer algo diferente. Eu prefiro sair, fazer outra coisa, do que ficar e me arrepender de não ter feito isso. E aí às vezes eu fico pensando assim, cara, como que é para você fazer isso? Eu volto a dizer, a vida nossa, nós não deixamos de aprender nunca. E um erro não é um erro. Um erro é um aprendizado de como não fazer. E ainda mais, te digo, que é o que eu digo para minha equipe. Eu digo para minha equipe, falo assim, gente, presta atenção. Você errou, você não é obrigado a não errar.
Você é obrigado a assumir e melhorar. Você é obrigado a assumir e melhorar. Porque se você não treina a percepção, você nunca irá evoluir. Porque se você não treina que você assumir, você nunca vai evoluir. Isso eu falo para todos eles. Então eu já errei, já pedi desculpas para minha equipe, já pedi. É normal. Ah, excedeu? Excedi. E aí? Qual é o problema em você pedir desculpa para sua equipe? E na maioria das vezes, posso dizer isso, não tenho ciência sobre isso, mas eu acredito que muitas das vezes, né, melhorando minha frase, na verdade é você tá deixando de pedir desculpa para você mesmo, né? De assumir para você mesmo o erro, quando você não assume para o outro. E o meio da exposição é de você não melhorar aquilo. E é exatamente isso. E é exatamente isso que eu trabalho com a minha equipe. E vou te falar mais. Nós tivemos uma evolução, eu tive uma evolução com os meninos muito grande, porque eu peguei barbeiro que entrou lá sem cliente nenhum, e hoje tem uma carteira. Tem uma carteira de clientes. E aí, a mudança, como o João me perguntou, a mudança, ela aconteceu na minha cabeça da seguinte forma, eu não tinha plano B. Como eu gostei muito de... Eu me realizei, eu me encontrei, eu falei pra minha esposa bem assim, lembro como se fosse hoje, ela falou assim, vai tentar, se é isso que você quer, vai lá e tenta. Eu falei assim, eu vou tentar. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu entrei e atendi o primeiro cliente numa barbearia, quando eu terminei o dia, eu falei pra ela, nós vamos ter uma barbearia. Nesse período que você, cara, vamos lá, você termina o colégio, entra na faculdade, quando você conheceu a tua esposa? Eu conheci minha esposa em 2007. Você estava na faculdade? Não, conheci ela no carnaval, pô. Pô, jovenzão de tudo. A última vez que eu fui pro carnaval. 2007. A última vez que eu fui no carnaval. Eu fui nesse carnaval. 15 anos do último carnaval. Eu só fui nesse carnaval pra conhecer ela. Onde que foi esse carnaval? Santo Antônio, cara. Santo Antônio, meu. Eu fui só nesse... E se eu falar pra você, foi a última vez que nós fomos no carnaval. Quantos anos você tinha? 2007. São 15. 15 anos. Eu tô com 41. Eu tinha 26 anos. 26 anos. 26 anos. Você já tinha terminado a faculdade, já tava... Já tinha terminado a Por que faculdade. você nunca virou biólogo? Ou você já trabalhou Cara, com porque a faculdade área? foi o seguinte, não, eu vou te falar por quê. Porque eu sempre trabalhei na área comercial. Tá. E por que eu não virei biólogo? Porque eu fiz a faculdade para meus pais. Eu vou ser sincero, não fiz para mim, fiz para meus pais. Porque meu pai sempre, do tradicional, minha mãe também do tradicional, cobrava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. Tá bom, aí eu fiz o primeiro vestibular, eu fiz para matemática, passei. Aí eu falei, não vou estudar matemática, vou ficar louco, não vou estudar matemática? Não vou. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, então aí minha irmã se formou na faculdade com 18 anos, né? Caraca, Com ela 18 se anos. formou com 18? Com 18, é. Então ela entrou com 13. Com 15. Ela se formou em 3 anos? No quê? Na época, a faculdade de biologia, ela fez biologia também. Cara. Não era licenciatura plena. Tá. Você formou com quanto, João? Eu formei com 20 para 21, né? Então, Mas, Falou, cara. mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu vou fazer esse negócio aí que minha irmã tá fazendo. Fui fazer. Ó, isso aqui não é motivo de vangloriar, né? Motivo nenhum. Minha esposa até fica brava comigo quando eu falo isso aqui. Mas eu fiz a faculdade de biologia inteira, eu fiz assim... As pessoas ficavam até com raiva de mim. Eu fiz... Eu gastei um caderno só. na faculdade inteira. É. Só na mitocôndria. Não, mas eu fiz, só falar pra você, eu fiquei de PF só de uma coisa, você acredita? Do quê? Psicologia, cara. Você tá Tô brincando? te A falando. esposa dele é psicóloga, Roselita. Porque lá no último semestre, cara, no último semestre nós temos uma disciplina de psicomotricidade, não sei o quê. Cara, foi pegar PF desse negócio, cara. Era destino. O destino Fala uma coisa, consertando. Você falou muito a questão da Roseli ser muito parceira, e isso é evidente, quando você vai na barbearia você entende isso. Como você acha que a psicologia ajudou nesse ponto? Assim? Então, foi legal, porque vamos lá. Eu sou hiperativo. Só que eu não sou do tipo... Não, eu sou do tipo acelerado mentalmente. Então, assim... Externamente tá tudo bem, mas na tudo cabeça bem, tá pipocando. E assim, eu... Rapidão. Vambora.
Vamos. E aí eu conheci a Roseli. E nessa época eu batia carro todo mês, né? Você teve essa fase também? Não, teve uma vez Também. Ela não Teve passou uma ainda, vez, eu acho. teve na uma vida. vez, cara, que eu, ó, pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu tirei o carro do concerto e... Bateu na garagem do... Não, eu bati o carro no dia que eu tirei do concerto, irmão. Ah, Tô te Bateu falando, dentro da oficina. tirei do dia que eu bati. Então, assim, aí eu descobri que eu tenho TDAH, sou TDAH, então sou hiperativo. Então, e aí desse dia pra cá melhorou muito a minha vida. Que eu faço acompanhamento e tudo mais e tal, então assim... o gatilho pra descobrir foi a batida. Não, foi a Rio, foi a minha esposa. Porque ela falou assim, você tem algum problema? Eu falei, eu não tenho. Diagnóstico sensacional. Abriu o livro, olhou assim. Eu não tenho um, eu tenho todos. Aí fomos investigar e tal. Fiz a médica que fez a minha avaliação, porque assim, faz uns testes e aí manda para São Paulo. Na hora que ela começou a perguntar, ela falou assim, não precisa nem fazer o teste. Deixa eu fazer uma pergunta, como que é viver com isso? Normal. Não como se fosse uma condição, mas no sentido de você precisa se desacelerar constantemente, você precisa parar, por exemplo, você tá cortando o cabelo de alguém, cara, você é acelerado. Você precisa parar, dar uma respirada, olhar e falar, tá, agora... Não, é assim, deixa eu explicar como funciona. Vamos A lá. parada é meio doida. E eu falo pra todo mundo, eu falo assim, cara, toma remédio mesmo, e daí, qual é o problema? Toma o meu remédio. Perfeito. Mas, cara, qual é o problema? Eu falo assim, irmão, você não sabe como que é a vida de quem toma um remédio pra viver melhor. Lembra da condição que eu te falei? De aceitar e melhorar? Uhum. De aceitar e melhorar? A partir do momento que eu descobri que eu tenho essa... Eu falei assim, o que eu preciso fazer pra viver melhor? Não adianta se desesperar com a Não adianta condição, se é o que eu tenho que fazer com O que eu ela. tenho que fazer pra viver melhor. E aí, como que é cortar o cabelo? Eu tô com o meu remédio, me facilita. Eu tô sem o remédio, eu tenho que me concentrar mais, eu tenho que me esforçar mais pra fazer um serviço que eu faço rapidinho. Saio da mesma forma, saio do mesmo resultado, só que eu demoro mais. Essa é a situação. Entendi. Não é que a pessoa não consegue se concentrar, não consegue, mas o esforço que ela faz é muito maior. É como se você tivesse que caminhar com um tênis todo equilibrado, mensurado para o seu peso, e você caminhar descalço. Você chega no mesmo destino, só que demora mais. Entendi. Concorda? É a mesma coisa. E, bicho, eu vou falar para vocês, se você entendeu, assumiu, o próximo passo é só resolver. É só resolver. Esse é o caminho para tudo. E foi isso que me fez chegar até aqui, onde eu cheguei. Porque quem nunca errou? Quem nunca errou? Que atira a primeira pedra, não é? Agora, o que você vai fazer com o que você fez de errado? Meu, é surreal quando você assume. Viver com isso. Tem dia que eu falo assim, tô sem meu remédio. Não me perturba. Zoeira. Você chama autoconhecimento. Você chama autoconhecimento. Juarez, me fala uma coisa. Em 2016, você passou a navalha lá no sobrinho, falou, cara, é isso que eu quero. Qual foi o primeiro passo que você tomou a partir dali? Cara, o primeiro passo foi negar. Sério mesmo? Sério, velho. Você viu, o choque foi recíproco aqui. Foi negar. Ué, é porque você tava numa linha de... Como que as coisas não são lineares, né? Você tava numa linha de quê? Pô, eu quero mais isso, não quero mais isso. Quando encontrou um trem... Ah, não, peraí. Será que é? Mas o que te fez negar? Foi assim. Cara, eu tô gostando disso, não é possível. Ah, entendi. Mas era por uma questão social, de como as pessoas enxergam a profissão, era por uma questão interna tua? O motivo da negativa era qual? Não, o motivo da negativa era que, cara, eu me encontrei. Não acredito. Ah, você tava... Ah, entendi. Era uma surpresa, era um choque. Era. Finalmente me encontrei. Finalmente me encontrei. Aí, a cabeça... Juarez, você tem um... Você me permite falar, você tem uma questão de ego muito boa, né, velho? Como assim?
Porque você tava né, na sociedade. Questão de ego muito boa quer dizer não ter, né? Exato. É equilíbrio, né? De conseguir domar, né? Dominar. Ah, bicho. Porque você tava numa profissão que, né, tinha uma carreira, etc. Status, né? Status social, né? Eu E aí jogava você- golfe, irmão. Você jogava golfe, eu vi foto hoje no Instagram. Eu ia Eu trazer jogava essa golfe. foto pra Agora tá contar. explicado da calça Eu jogava dele. Golfe. Eu jogava Eu falei, golfe. cara, da onde que o Jorei jogava golfe, velho? Aí, beleza. Por isso que tem um saco de golfe lá na barbearia, inclusive. É meu. Não é só design. Que São que eu massa. jogava. Com aquele Aí eu falei, aí agora você tá me dizendo o seguinte, você saiu de uma profissão que tem um certo status, né? E aí você chutou o balde e falou, cara, eu vou ser barbeiro, mas você não falou vou ser barbeiro e abrir uma barbearia. Você foi trabalhar pros outros na barbearia. Sim, pô, fui varrer chão. Você tá entendendo? É isso Então, que eu tô quando você, dizendo. quando Não, você... eu tive clientes que frequentavam a barbearia que eu comecei, que não acreditaram. Falaram assim, não, Júlio, o que você tá fazendo? É meu gerente de conta aí. Vamos lá, só pra gente ter uma noção aqui. Quantos anos O quê? você já tinha? 30. 34. 34. 34 anos. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou algumas vezes Mas já... não só TDAH não, viu, Jorei? Enquanto a gente estava gravando, você falou algumas vezes a respeito da tua esposa, de como que isso foi importante para a construção de tudo isso chegar onde chegou. Sim. E eu considero a pessoa, você escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida com, talvez a decisão mais importante que você vai tomar no resto da tua vida. Sim. Por isso que eu tô escolhendo muito bem. Uou, esse senti essa. corte aí pra você aí, Lorena. E aí, Esse é o Natal. eu acho muito interessante, porque assim, cara, em todo momento que você falou, ela tava ali te apoiando, né? Então, pô, você saiu de uma profissão que tinha um status, você, aos olhos de todo mundo, deu um passo pra trás, você foi varrer o salão, e aí dentro disso, a gente vai entrar nesse assunto que eu acho ele muito pertinente, cara, porque o que é um bom casamento pra você? Cara, um bom casamento pra mim é você saber reconhecer quando você erra e pedir desculpas, conversar com a sua esposa e não dormir brigado. Você saber respeitar os limites do outro. Você saber respeitar a individualidade do outro. Um bom casamento pra mim é onde existe uma parceria de um com o outro. Boa pergunta, hein, João? Porque não existe, vou falar pra vocês, não existe assim um casamento onde eu cresço. E por que eu falo dela? Por que eu falo bastante dela? Porque não existiria Juarez sem a Rioseli. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Por quê? Que nem quando chega lá na barbearia, as pessoas falam assim, eu quero falar com ela. Não, não é comigo, é com a Rioseli. Por quê? Porque eu sozinho não daria conta. E o casamento não é diferente. É você saber onde você errou e corrigir. Onde você errou e corrigir. E não fazendo de novo. Agora, tem muitas pessoas que brigam por qualquer coisa. O segredo é você entender por que aquilo aconteceu. E não é brigar por qualquer coisa. Aí fica naquela situação. Por que você fez isso? Por que você fez isso? E fica naquela acusação, você começa a fazer ofensas desnecessárias. Então, o que eu falo com a minha esposa? Eu falo assim, chamo ela de Preto. Falo, Preto, a gente não precisa brigar. A gente precisa entender o porquê aconteceu. A gente precisa entender o que está acontecendo. Não tem brigas? Então vocês vivem uma vida... Mentira! Claro que tem, mas a gente não dorme brigado. Essa é uma regra. Porque se você dormir brigado, nenhum dos dois dorme direito e tem que trabalhar no outro dia. Perfeito. E aí, isso te levou a ter o peito pra enfrentar tudo que você Meu precisava. irmão, eu vou falar pra você, casamento é uma renúncia constante, é uma renúncia de vaidade, uma renúncia de ego, uma renúncia de muitas coisas que você tem que entender que tanto da sua parte quanto da parte da esposa. Porque ela também vai começar a praticar aquilo que ela recebe. Então, se você pega e quer brigar todo tempo, quer ter razão, ela também vai querer te confrontar e vai querer também ter razão. Porque são duas pessoas que se unem para viver num local. Com duas culturas diferentes, com duas criações São duas diferentes. criações diferentes, são duas pessoas diferentes. E aí quando você se une, você tem que criar a cultura de vocês. Boa. E foi isso que a gente fez.
Nós criamos a nossa cultura, onde eu não falo da família dela, ela não fala da minha família. A gente conversa sobre as famílias. Existe diferença. As diferenças existem e são muito grandes. De você falar da família de uma pessoa e você conversar sobre Aquilo. a família. Porque a gente se ajuda. E quando a gente conversa, e nós estamos nos ajudando a ver de uma forma diferente, a enxergar uma situação que não sozinha a pessoa não ia conseguir. Então, o casamento para mim é uma parceria. O casamento para mim é fundamental que se tenha essa admiração, o respeito. Nossa, você falou que você agora, eu ia falar Entendi. isso agora. Se pra você faz sentido, porque eu vi ontem de um pastor falando num podcast que 3 coisas pra ele que são os mantras do casamento, né? Que é o mantra do casamento: desejo, admiração e respeito. São esses 3 fatores que fazem que você escolhe a pessoa. E ele falou algo muito interessante que eu acho que é muito válido no casamento. Na Bíblia fala-se muito sobre amar o próximo. Então o casamento não é sobre você amar o próximo, é sobre você gostar daquela pessoa. Porque amar, a gente tem que amar todas as pessoas. A gente tem que tentar encontrar o amor em todas as pessoas. E ao gostar é que vai fazer você querer conviver com aquela pessoa. Porque amar, eu tenho que amar o João, eu tenho que amar você. Eu não gosto, cara, mas eu tenho que amar o próximo, tem que ter respeito. O gostar é o diferente, não amar. E a gente foi ensinado isso na visão dele, né? Mas que pra mim fez sentido. Que a gente primeiro gosta, a gente se apaixona, depois a gente namora, depois a gente ama. E na verdade é o contrário. Porque você vai passar ao lado de uma pessoa, o amar é o básico. O gostar de estar ao lado daquela pessoa que é o complexo da vida. E eu vou falar pra você, no dia que eu conheci a minha esposa, que foi no dia 15 de fevereiro de 2007, que foi o Carnaval primeiro dia. torando em Santo Antônio e o amor desceu ali. Muita skin cariol gelada. Acho que era assim mesmo. Não sei qual que era, nem lembro. Mas no dia que eu conheci ela, e assim, eu não tinha beleza e ainda continuo não tendo. Entendeu? Não fiquei com ela no carnaval. Foi toda uma questão de... Vocês só se conheceram naquele dia. Só nos Foi conhecemos. só pra se conhecer. Só nos conhecemos. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ela. Eu conheci ela, conversando e tal. Eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, você ainda não sabe, mas eu vou casar com você. No carnaval você falou isso. No dia que eu conheci ela. É nada. No dia que eu conheci ela. Olha, eu vou falar pra você que eu tive aconteceu um negócio comigo recentemente também. Não, mas hoje os jovens falam que isso é ser emocionado, né? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho olhado pra minha vida assim, né? No auge dos meus 32 anos. E eu acredito que Deus ele faz algumas coisas só pra você realmente conhecer pessoas em determinados lugares. Mas o ponto é sempre fazer o seu melhor. Sempre fazer o seu melhor, não importa. Por mais que você esteja num lugar ali que você sabe que não é ali, ele não é o fim da curva. Não é o seu propósito ali, mas, cara, você tá vivendo aquele momento, faz o seu melhor naquele momento. E hoje eu vejo, por exemplo, que diante de algumas coisas empresariais e tal, eu conheci pessoas tão maravilhosas, velho. Eu conheci hoje meu namorado, o João, diante da empresa, que talvez não seja a minha última empresa ou a empresa da minha vida, mas só de tantas pessoas maravilhosas que eu conheci ali, já fizeram todo sentido estar ali, né? Só que você estava em Santo Antônio, né? Santo Antônio, cara. Mas sabe uma coisa que eu sempre digo, assim, as pessoas têm... Um beijo pra galera de Santo Antônio, tá? As pessoas têm muita dificuldade em perceber. Eu acho que as pessoas vivem alienadas, velho. Não é alienadas. Não são. No sentido Automatizadas. Exato. É. Mas é uma forma de alienação. Elas vão seguindo um ciclo sem achar. Eu vejo muita questão de acreditar que tudo é um milagre. E não que são algumas coisas. Que se você começa a enxergar que tudo é um milagre, que a vida é um milagre, você começa a aproveitar cada minuto e você consegue encontrar em determinados momentos que você não acha que não tem nada, algo de muito valor, velho. Mas é exatamente assim que eu penso. Eu vou falar pra você assim. E aí você vê que louco, até falando no ponto que você tocou, né, da gente sempre fazer o nosso melhor a cada passo, eu mudei muito a minha concepção a respeito disso, porque se a gente busca só fazer o nosso melhor a todo tempo, a gente cansa. Claro que sim. A gente cansa. E eu não tô falando de uma questão natural, tá? Porque o pior de Deus é melhor do que o nosso melhor. Sim. Então, se o pior de Deus ainda é melhor do que o nosso melhor, e aí isso reflete no casamento, isso reflete na empresa, isso reflete para todos os lados.
eu não tenho que buscar fazer só o meu melhor. Eu tenho que buscar fazer o melhor como se eu estivesse fazendo para alguém que não tá aqui. Então, e isso é legal. Isso é muito... E assim, isso no casamento. Sim. Tanto que não é o simples gostar da pessoa, né? Se você pegar a Bíblia, ela tem um excerto tremendo sobre casamento. E ela fala, e Paulo, na Bíblia, ele exalta isso. Ele fala o quê? Você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. E eu vou te falar mais. Então, vou falar para vocês. Eu fiz a barbearia, construímos e tal. Fiz um curso em Londres em 2019. Fui agora em 2022. Agora outubro. Acabou de voltar. Acabei de voltar de lá do curso. Dessa vez eu levei um barbeiro comigo. Fomos juntos. E nós fomos mais para pubs, porque os professores eram mais jovens. E aí nós tivemos a oportunidade de ir para um pub, ir para vários pubs, ir para uma danceteria, Uma boate. uma boate. Balada. É uma balada. Sabe aquela história que o Jânio fala? No Brasil posso parecer feio, mas já sou ídolo, entendeu? Cara, e é interessante que quando estava lá, as mulheres, elas caem matando mesmo. Conversamos com algumas pessoas que já foram lá, falaram assim, não, mas vocês foram pra... Não sei onde nós fomos, só sei que nós fomos acompanhando o professor que fala inglês e levou a gente. E as mulheres caem matando. Você não fala inglês. Não falo. Você foi pra lá duas vezes. Foi duas vezes, tem tradutor e tal, e tem sempre alguém que fala e a gente se desenrola, entendeu? Mas... A gente desenrola. Bate, quebra de ladinho. Meu irmão, tem sempre alguém, tem a língua de sinais, pô. Você tá no bar, você conversa. Como que o mudo fala inglês? Não fala, né? Tem sinais, pai, tá, entendeu? Então a gente vai nessa... Não tem como, velho. Ele fala na língua de sinais, então a gente vai, saca? A gente tem que se virar. E aí, a mulherada vindo. Aí, os caras vieram falar assim, cara, essa mulher tá dando moral pra você. Aí o meu barbeiro falou assim, Juarez, essa mulher tá dando moral pra você. Aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, tá, mas e daí? Qual é o problema? Eu não vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra fazer o curso e nós estamos aqui pra nos divertir. E vou falar mais pra você. Aí eu falei pra ele, assim, você sabe por que eu estou aqui e por que você está aqui? Porque quem proporcionou para eu estar aqui, quem me ajudou a ser o que eu sou, e quem foi minha esposa. No mínimo um contrassenso, né? Você pensar... E por que eu vou fazer uma sacanagem? Cara, fui divertir, as mulheres batendo, bate em cima mesmo, fui me divertir, cheguei aqui, falei para minha esposa, tô comentando isso aqui no podcast porque assim, cara, para mim, e foi muito bom. E foi muito bom falar não, foi muito bom me posicionar, foi muito bom essa sensação. Por quê? Porque nós homens, nós temos uma necessidade de quê? Alimentou o ego na educação, né? No respeito. Alimentou e não fez nada, tá certo. Mas aí que entra a situação. Você pensa, eu preciso alimentar o meu ego, de que forma? Eu preciso me lambuzar. Exato. Irmão, tô vivo. Mas minha esposa... É o que vale. É o que importa. É o que interessa. Por quê? Me ajudou até aqui. E está me ajudando a chegar onde eu quero chegar. E por que eu vou fazer alguma coisa? Então o casamento é muito respeito. Ainda que não esteja vendo. Como você disse. E aí, Juarez, aí você trabalhou lá na barbearia, aquela que ficava onde era o Canela Fina, né? Trabalhei na barbearia lá na praça, aí fui pra New Old, no Canela Fina, onde era o Canela Fina. Eu cheguei lá uma vez, Celso me levou lá. Quando que você começou a cortar? Então, a gente tá falando de 2000 e... 17, final de 2017 eu comecei a cortar. Você começou a cortar. Mas 17 você final de 2016, perdão. Final de 2016, eu comecei o curso, já fui trabalhar. Já tava, 2016. Já tava deixando uma galera com o cabelo meio torto ou tava andando bem? Cara, o pior que, assim, como eu descobri, eu até tava vendo meus cortes de cabelo. Quando eu comecei, eu até mandava bem. Ô, Juarez, você pegou um boom, né?
Porque foi nessa época que começou esse movimento hamburgueria, gourmet, salão Foi. de barbearia, gourmet. Foi. Porque isso tinha se perdido com o tempo, né? Foi. Por que você acha que voltou essa cultura? Porque chegou no momento que os homens voltaram a se colocaram uma situação de, não, a gente também tem a nossa beleza, a gente também quer ter esse ambiente. O que você entende sobre isso é interessante, né? O que fez passar do homem procurando movimento. corte a 30 conto pra sair pra 100 e alguma coisa? Vocês podem perceber, se vocês E a vão barba, perceber, vocês vão perceber. Todo movimento tem um contra-movimento. Todo movimento tem um contra-movimento. Todo mundo tem alguém que pensa de uma forma, tem alguém que pensa contra aquela forma, certo? E todo mundo antes, qual era a ideia? Salões de beleza, unissex. Era unissex. A barbearia deixou de ser barbearia porque ainda tínhamos aquelas barbearias de tiozinho, aquela barbearia onde cortava só o corte social, eram cortes... Asa delta. Cortes comuns, cortes mais marcados e tudo mais. E quem fazia os cortes mais elaborados, mais diferentes, eram cabeleireiros. E esses cabeleireiros estavam onde? Nos salões. Femininos. Então nós deixamos um pouco de prestigiar a barbearia. E o que aconteceu com o movimento? Como eu disse, todo movimento tem um contra-movimento. Alguns barbeiros começaram a ver oportunidade nisso. Falaram, se alguém está fazendo, ele fez curso em algum lugar. E se fez curso em algum lugar, eu preciso fazer. E foi aí que veio toda essa questão junto com o barbeiro, que eu até vou colocar o nome, seu Elias, que foi um barbeiro lá de BH, que hoje está bem conceituado, é o barbeiro mais influente hoje do Brasil, que trouxe esse renovo para a barbearia, que foi onde nós temos algumas barbearias também, a Corleone, que teve uma construção, um marketing muito bem elaborado, e que foi começando novamente a barbearia. E aí foram ressurgindo aquelas barbearias clássicas. Aí nós temos hoje a barbearia old school, nós temos vários tipos de barbearia. Temos a new school, então se perdeu e retomou. Nessa retomada, que hoje nós entendemos que o homem ele não quer simplesmente só cortar cabelo, o homem se tornou muito mais vaidoso, que veio, vamos dizer assim, a gourmetização das barbearias, que hoje tem uma limpeza de pele, o homem faz uma hidratação, faz pé, faz mão, faz massagem, faz toda essa... Eu acho que vai além disso, Juarez. Eu vejo isso muito pela sua barbearia, né? Eu sou cliente de lá, só vou lá, só quando você não tá aqui, que daí eu fujo. Mas eu gosto muito de ir lá porque parou de ser um lugar que eu ia para me eliminar um problema, que era crescer o cabelo, para virar um momento. De problema para momento. Porque eu gosto muito de ir lá. Você sabe disso. Esses dias eu até mudei e falei, meu Deus, muito bom estar um lugar, cara, gente boa, mas é diferente, né? Porque daí você traz toda aquela bagagem, né, de trabalho, a gente troca ideia. Então é 1 hora que eu passo ali, cara, que é gostoso pra caramba. Por exemplo, eu sei que sábado tá marcado, eu sei que eu vou chegar lá, que vou tomar uma louvada, que vou trocar ideia. Louvada, inclusive, se quiser patrocinar a gente gosta muito. Eu vou tomar uma louvada, que eu vou trocar uma ideia com você, que nós vamos falar da vida dos outros, que nós vamos falar da nossa vida, que você vai me dar uma dica. Eu falo, tal coisa no podcast, gostei disso, gostei. Tô falando, essa menina que você tá namorando agora é gata, hein, não sei o quê. Então, assim, sempre rola uma coisa que eu saio de lá com algum pensamento, tipo, cara, o Juarez falou um negócio que faz sentido aqui, eu falo um negócio que faz sentido também falar. Então é uma experiência que passou a ser. E você consegue entregar isso muito bem na barbearia. Exato. E o grande desafio hoje que eu visualizo é isso. E eu estou trabalhando com a minha equipe, isso. E nós conseguimos aumentar o nosso índice de fidelização através disso. Cara, e isso é muito legal, que tá passando a logo da Mais Digital ali no fundo agora. E a gente vende projeto de LGPD. E há 1 ano atrás, João, eu virei pra Bárbara, pro Guilherme, na época pra Karina, Fabrícia, Claire, etc. E eu quis montar um clube do livro ali dentro da empresa. A gente criou uma cultura de que todo mês tinha também o mais um experiência, que você até participou de alguns, que trazia alguém de fora pra falar de um tema. Então eu levava alguém pra falar de bem legal, isso aqui. bem legal. Eu falava pra eles, falava o seguinte, gente, nós lidamos com empresários, você tem que ter
repertório para conversar com esse cara. Você não pode só falar da LGPD. Você tem que ter repertório, falar um pouco de economia, você tem que falar o que ele gosta. Você tem que entender de esporte, de golfe, seja lá o quê, porque você tem que ter repertório para dialogar com esse cara. E é isso que eu acho muito interessante. Cara, sabe uma coisa que você tá falando? Assim, hoje as pessoas, elas preocupam, e eu digo isso para os barbeiros, porque assim, o que o barbeiro hoje, ele quer entregar para um cliente? E o que o cliente espera do barbeiro? São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. O barbeiro quer entregar um melhor corte, mas ele está entregando o melhor corte para quem? É um ponto. Ele está entregando para o cliente ou para outro barbeiro? Se ele estiver entregando para outro barbeiro, não vale de nada. Ele não fideliza. Vai fazer o melhor degradê. Vai ficar lindo. Vai fazer o melhor corte. Vai ficar maravilhoso. Instagram vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Só que tem uma regra. O cliente, ele quer ser ouvido. Encantado. E o cliente, ele quer ser respeitado. E o cliente, ele quer ser atendido. E encantado. E é encantado. Sabe qual é o lance que eu digo sempre do encantamento? Porque assim, você passa do atendido para o encantamento quando você supera as expectativas do cliente. Como que eu faço isso com excelência? Como você faz isso com excelência? Você precisa ouvir. Você precisa aprender a escutar. E agora a segunda parte, como que eu faço isso com escala? Você precisa transmitir. Você precisa treinar. Que é o que eu estou fazendo. Que é o que eu vou fazer. Então, o ano que vem, nós vamos ter muitos cursos. Muita informação no digital. Vou transmitir muito conhecimento, que eu sempre digo. Meus clientes falam assim para mim: Juarez, você não tem medo, não, de transmitir tanto conhecimento, de dar curso, se você criar um concorrente? Eu falei assim: não existe concorrente. Como assim não existe concorrente? Não existe concorrente. Para serviço, para trabalho manual, não existe concorrente. A sua mão é igual a minha? De jeito nenhum. Nós temos os conhecimentos, habilidades. Não existe. A concorrência tem que ser sua com você mesmo. Porque o que você está ensinando hoje, você já aprendeu há quanto tempo atrás? Não, e é técnica. Eu ia entrar nesse ponto que você falou. E o cara que vai fazer o corte do cabelo quer fazer o corte. O João, ele é obrigado a saber fazer um contrato, a saber de direito. Você é obrigado a cortar o cabelo bem. Eu sou obrigado a fazer um bom projeto. Isso é o que é o produto. Isso é o esperado. Isso é o esperado. Bingo. Ponto. Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem. E eu digo assim, onde foi a minha virada? Por que hoje eu tenho uma agenda, graças a Deus, assim, é uma agenda lotada. Difícil. As pessoas falam assim: é difícil agendar com o Juarez, é difícil agendar com o Juarez, é difícil. Cara, e não é que eu reduzi meu horário. Não. Eu só tenho horário de almoço. Agora em dezembro eu começo às 8 da manhã, tem dia que eu paro às 9 da noite. E eu tenho 1h30 de almoço. E marmita, hein? Porque às vezes que eu fui lá, você comeu marmita. Cara, amanhã você vai comer salavite. Vou começar a lavar. Exato. Amanhã eu vou ficar bonito na foto. Amanhã eu vou até postar. E assim, as pessoas, elas tendem a não querer quebrar paradigmas. Por qual razão que você acha que isso acontece? É medo? É receio? Zona de conforto. Zona de conforto. E aí você não acha que existe um paradoxo? Porque a gente luta para ter sucesso, para normalmente chegar numa zona de conforto. O que é sucesso? Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. O que é sucesso? Sucesso para mim pode ser diferente de sucesso para você. O que é sucesso para você? É você poder realizar tudo aquilo que você sonhou. Para mim é sucesso. Sonho ter uma Mercedes. Sonho ter um Bentley. Sonho ter um... Realizou. Mas será que isso não é desejo? Diferente de sucesso, as pessoas não confundem. O desejo é o que te motiva a realizar.
O sucesso é a realização do seu desejo. Eu vi um cara falando para traduzir medo, né, como morte, o M, o E de empobrecer, o D de doença e o O foi o que mais mexeu comigo, porque isso o restante a gente vai acontecer de qualquer forma. Ousar, medo. Aí o último O é de ousar. Repete aí, como que é? O M de morrer, o E de empobrecer, o D de doença e o De o O ousar. de ousar. Foi o Gilberto Augusto que falou nesse podcast. Cara, Lá. eu vou te falar, assim, Qual você acha que é o maior deles, assim? Eu acho que é o de ousar, sabia? As pessoas têm muito medo de ousar. Porque morrer, todo mundo vai morrer. Não tem como fugir disso. a única certeza que nós temos é a morte. Às vezes falam assim, só se vive uma vez. Mentira. É a maior mentira. Você percebe que o primeiro tem a ver com o terceiro, o segundo com o quarto? Tudo tem a ver. Eu vou te falar, as pessoas falam assim, só se vive uma vez. Não, se vive todos os dias, se morre uma vez. Caramba, muito bom isso. Você só morre uma vez, não tem como você morrer. Viver você vive todos os dias. Quando alguém me fala isso, eu falo assim, não é verdade isso. Ninguém vive uma vez. Porque você pode tomar a decisão de fazer diferente e ter uma vida diferente. Você pode tomar a decisão de fazer mais e ter uma vida melhor. Então, quando você coloca a realização de sentir, de palpar, aquilo que você sonhou, você tem sucesso. E aí as pessoas falam assim, me dá um exemplo. Vamos lá, eu sonhei em ter uma equipe disciplinável. Eu sonhei em ter uma empresa que andasse sozinha. Eu sonhei em ter condições de fazer coisas para minha família. Eu sonhei em ter mais tempo com minha família, né? Isso é o quê? Você não está tendo sucesso naquilo? Sucesso nisso? Agora, qual é o sucesso que você quer para você? É o que mais importa. Qual é o sucesso que você quer para você? É isso que importa. Você demorou pra entender o que você queria. Não, eu não tinha encontrado mesmo. Exato. A hora que eu encontrei, eu virei a chave e fui, vambora. Exato. Acho que é um processo muito único para cada pessoa, né? Essa trajetória. Mas se você pudesse resumir em poucos pontos o que leva alguém de uma forma talvez um pouco mais rápido do que a que você fez a encontrar o que realmente queira fazer, o que você diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, perceba o que você está fazendo. Se você sentir que você não está trabalhando, você está no seu caminho, você encontrou o seu propósito. Todas as vezes que você sentir preguiça de levantar da cama, sentir indisposição de fazer, para, pensa e encontra o seu caminho. Porque você não está fazendo o que você ama. E é muito simples. Cara, eu tô com uma preguiça. Bicho, eu trabalho tanto, eu corto vários cabelos. Tem dia que eu chego em casa e falo assim, minha pessoa fala assim, você não tá cansado? Eu falo assim, do quê? Mas aí, então, vamos entrar nesse papo, acho um papo legal, porque qual que é a diferença de eu estar bodeado com uma coisa que eu tenho que fazer que eu não gosto ou de eu estar bodeado com o processo? Por exemplo, às vezes o Juarez é um cara que adora cortar, mas ele é um cara que ainda não tem condição de terceirizar o financeiro da empresa e ele odeia fazer o financeiro. E aí isso tá bodeando o Juarez. Como que eu separo isso de... Porque, pô, eu vou estar com preguiça de levantar, Eu vou te falar como. Eu ia dar o mesmo exemplo. Eu vou te falar como. Financeiro, sempre a gente cai. Eu vou te falar como. Financeiro. Vai Eu vou lá. te falar como. Lembra que eu falei? Que existem algumas situações que tem que terceirizar? Uhum. Lembra? Uhum. Você precisa terceirizar de que forma? Se é o financeiro que ninguém quer fazer, você precisa ter alguém que faça, certo? E vai ter alguém que gosta de fazer isso, não é? E se você encontrar essa pessoa, você vai fazer o quê? Terceirizar para essa pessoa fazer. Enquanto eu... Oi? Por exemplo, você se descobriu muito feliz cortando, mas talvez do entorno você não gosta. Você gosta de executar ali o corte, supondo que no começo poucos empreendedores eles têm essa condição de terceirizar vários processos que não gostam. E aí acho que a minha grande dúvida é essa. Meu irmão, aí você vai ter que ter alguém ao seu lado. Que no caso é a Revzeli. Se você não tiver ninguém ao seu lado, vai trabalhar para alguém. Não queira fazer tudo sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, irmão. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nunca vi chegar. Se você não tiver alguém em quem você possa confiar para entregar o financeiro, para você fazer as coisas, vai trabalhar para alguém. Que foi o que eu fiz.
Talvez seu propósito não esteja tão forte, ou você também. É que são vários fatores, né? Ou Acho você pode estar complexo. passando. É muito complexo. É porque esse ponto. Porque você pode estar passando por várias questões. E aí eu digo mais. Então, vou pra gente. Por exemplo, depende de qual situação que você está vivendo. Claro. Porque se você estiver vivendo uma situação de empresa, você vai precisar aprender. Ou você vai quebrar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se é o seu propósito mesmo, você vai aprender aquele trem ali, velho. Até você conseguir delegar. Você vai fazer na marra. E eu vou Não, falar... e você vai querer fazer. Sabe por quê? Porque pra você contratar alguém, tem coisas na empresa que não tem como. E eu sofro muito com isso até hoje, sabe? Eu tenho até a perspectiva do ano que vem melhorar muito nesse ponto. O financeiro é algo que é imprescindível você ter uma noção básica. Imprescindível. Sim. Se você quer ter uma grande empresa, a não ser que Sim. você tenha um sócio muito bom nisso, Sim. que ainda assim é muito bom você saber para conversar com ele, Claro para que tomar sim. decisão, porque senão ele vai tomar decisão sozinho nesse aspecto. Se ele for muito bom, você não souber nada. Claro que E é sim. uma parte muito importante da empresa Então, financeira. nós estamos falando de duas coisas diferentes. Por exemplo, nós estamos falando de uma pessoa e estamos falando de uma sociedade. Até para você ser... o casamento é uma sociedade. Perfeito. O casamento, você se une a uma mulher para fazer uma empresa que não tem... vamos pensar assim, qual é o lucro? O lucro é um bem-estar, é uma família. Crescimento. O crescimento emocional, o crescimento pessoal, o crescimento tudo. Então, assim, vocês têm que fazer dar certo. Certo? Então, vocês se unem para fazer aquilo, o casamento dar certo. Perfeito. Numa empresa não é diferente de um casamento. O casamento, cada um de nós temos uma parte responsável. Eu não sei fazer o papel de mãe. Quem faz esse papel é a minha esposa. Então, se eu tentar fazer o papel de mãe, vou fazer? Vou, mas vai sair com excelência? Não. Não. Vai causar impacto na vida da criança, inclusive gigantesco. Ou seja, nós precisamos saber identificar e corrigir. Então, se você não sabe, você precisa achar alguém que sabe. Se você tem dificuldade em delegar, vai para terapia. Vai para terapia. Irmão, porque assim, não existe ninguém que vai... Deixa eu te acabar, né? Vai para terapia, irmão. Vai pra terapia. Vai fazer curso de autoajuda, vai se conhecer. Sabe por que eu digo? O povo acha que é loucura fazer curso de autoconhecimento, né? Eu fico impressionado com isso. Tem uma coisa, assim, vamos lá. A gente vende para pessoas. A gente contrata pessoas. São as pessoas que criam produtos, a gente lidar com pessoas, a gente lidar com nós mesmos, casamento, etc. Aí o cara acha ruim investir em autoconhecimento. Pra mim não faz muito sentido. Cara, eu vou ao psicólogo, eu faço, se eu não fiz processo Hoffman, se eu puder ano que vem fazer processo Hoffman, eu vou fazer de novo. Aí a gente ora pra Deus, a gente lê provérbios, a gente faz... Pra quê? Pra se conhecer, pra entender. Por que não? Por que você quer entender sobre marketing se você nem se conhece sobre você mesmo? Irmão, Faz sentido? Eu vou falar pra você uma coisa. Como que eu cresci? As pessoas falam assim, Juarez, como você cresceu em tão pouco tempo? Não foi pouco tempo. Foi muito tempo. Eu venho trabalhando faz muito tempo. Agora eu apliquei tudo que eu aprendi na barbearia. Só que o que acontece? Chega um determinado momento que você não consegue ir além do que você já fez. Porque você se limita no que você conheceu, no que você conhece e no que você sabe. A partir desse momento... Precisa de ajuda. E aí? Juarez, isso é tão profundo que você está falando, porque sentou aí no mesmo lugar que você está sentado, sentou Roberto Mota, e ele falou exatamente isso da Agroamazônia. Ele falou, cara, nós crescemos, chegou um momento que a gente viu que a gente não tinha mais como crescer sozinho. Os caras precisavam de um investidor japonês para investir neles, para que eles conseguissem expandir. Ele falou, cara, a gente não consegue mais, já era uma empresa milionária. Isso se traduz para qualquer tamanho, não importa o tamanho. Chega uma hora que você tem um limite de crescimento, irmão. Eu vou te falar uma coisa, e assim... Juarez, você tem curso de administração, tem curso assim? Irmão, não tem. Eu fiz... o conhecimento que eu tenho foi da gerência da Vivo, gerência do banco e de vários cursos que eu fiz durante esse período todo. De várias empresas que eu fiz prosperar, de várias empresas que eu fiz ganhar dinheiro, de várias empresas que eu fiz sair de X para 3, 10X. Então, só que aí chega um determinado momento que nem é exatamente isso que você falou. E é exatamente isso. E a gente tem que entender qual é o nosso momento.
em que momento nós estamos. Isso não é só para a empresa, isso é na carreira. Isso é No ser relacionamento. barbeiro, isso é ser qualquer profissional. Não é somente eu acreditar que, eu sou o fodão, eu sou isso. Beleza, começou a cair. A partir do momento que você acha que você é o fodão, você começou a cair. Porque você para de aprender e você alimenta um ego que só faz te afundar. Você já viu o cara que não sabe nadar se afogar na praia? Não, É o cara que sabe nadar. é o cara que sabe nadar. Autoconfiança. Então, o que eu treino muito? Por exemplo, eu já fui 2 vezes a Londres, já fui a São Paulo fazer curso 2 vezes, já fiz curso com os barbeiros mais renomados, já fiz curso com os do visagismo, já fiz curso com os 2 mais importantes do visagismo no Brasil e no mundo. Então, aí você pega e fala assim pra mim, mas, cara, você conhece e tal? Sim, mas e daí? Se eu começar a achar que eu sou melhor que todos, eu paro de aprender. Naquele momento, eu já revesti o meu cérebro de vendas. Tem uma barreira, né? Já acabou. E se eu fizer isso comigo, eu começo a descer. Mas espera aí, mas você está falando para mim então que você não se considera bom? Não, eu me considero muito bom. Mas eu não preciso falar para as pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho, que eu sou muito bom, que eu sou isso. Não, eu não preciso disso. Nem agir como se ninguém pudesse te ensinar alguma coisa. Exatamente. Você sabe por quê? Porque quem se autoafirma não tem firmeza. É, porque você tem que saber que você é bom naquilo, mas quem tem que falar são as pessoas. São as pessoas. Eu vi isso, cara, não adianta nada você se colocar numa... Olha pro universo. Se você acha que você é alguma coisa e a sociedade inteira tá falando que você é outra, cara, você precisa olhar pra dentro pra ver se realmente é aquilo. Porque no final do dia, esse lance de que, foda-se o mundo, é uma mentira. Porque a percepção que as pessoas têm de você vale muito, porque você se relaciona com as pessoas todos os dias. Sim. Então, se a percepção que as pessoas têm sobre você não é aquela mesma que você tem, peraí, eu preciso Algo olhar tá pra errado. dentro. Algo tá errado. Algo tá errado. Ou você é aquilo e não tá conseguindo transpassar para as pessoas, ou você não é aquilo e tá passando o que você realmente é para as pessoas e elas estão tendo uma visão melhor que a sua. Então, sabe qual que é o lance que eu falo? Isso aí o visagismo explica muito. O visagismo explica muito isso. Porque assim, nós transmitimos para as pessoas, nós transmitimos aquilo que nós realmente estamos sentindo. Porque toda vez que, quando o Flávio vai cortar o cabelo, e todos os clientes que sentam na minha cadeira, eu pergunto assim, qual que é a ocasião e como que você quer hoje? Por que fala toda vez, o corte de cabelo ficou diferente hoje? Tá diferente, toda vez vem mais bonito, vem mais coisa e tal. Porque cada momento da vida do cliente é um momento e é uma expressão. O que eu digo sempre? Se você souber ouvir o seu cliente, eu quero. Você vai começar a entender muito mais dele do que propriamente ele diz pra você. E o barbeiro é massa por isso, né? Porque o cara, se souber conversar, Tira tudo. pô, você tira tudo do cliente, velho. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tem algumas profissões que se essas pessoas fizessem... Eu falei pra minha mãe esses dias sobre isso e ela já tem um tempo que ela tá falando, eu vou fazer, eu vou mesmo. Cara, fazer um curso de psicologia, fazer uma imersão, não precisa ser um curso específico de psicologia, pode fazer só... Tem um curso de psicologia que você faz só aquele módulo, que é uma das abordagens. Psicanálise. Cara, você vira um monstro, porque quando o cara senta na sua cadeira, Você já o nível sabe. de vulnerabilidade aumenta assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque na verdade o que eu digo sempre, eu tenho, como eu gosto de estudar e eu tenho essa facilidade, né? Eu tenho isso. Cara, eu bato o olho no cliente, eu sei como ele tá, como ele não tá. Você tá bem, você não tá bem. Vai. Eu falo pro cliente, falo assim, pode falar o que não precisa falar o que aconteceu, não quero saber da história, se você não quiser contar, mas se você quiser contar, fica à vontade. O que você precisa de hoje?
Cara, eu não tô bem, não, velho. Então, não precisa fazer nada, cara. Não. Corta meu cabelo, não. Opa. Corta meu cabelo. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei o que você quer transmitir. Eu não sei o que você quer se ver. Como eu vou cortar o seu cabelo? Recentemente aconteceu comigo uma situação. Né, Luciano? Luciano. Não é mesmo, Luciano? Ele chegou lá na barbearia e tava resolvendo um negócio do cartão. E ele falou assim, Juarez, corta minha barba aí, corta minha barba aí. E eu tô lá, tal, cortei, baixei. Ele falou, não, corta aí do jeito que você quiser. Eu falei assim, irmão, não é assim, fala aí como que você quer. Não, Juarez, eu não quero falar como que eu quero não, faz aí. Então, beleza. Vrau! A barba ficou boa, ficou bonita. Mas não era o que ele queria. E aí? Prega de volta, né? Não prega de volta não. Eu falei assim, irmão, bom que barba cresce, sua barba cresce rápido. Então... Cara, eu acho é muito interessante isso que você falou, Juarez, é muito interessante. Começar a falar mais devagar para poder fazer o corte, sem atropelar. Isso é muito interessante que você falou, porque de forma natural, você não tá fazendo nada mais do que fazer as perguntas certas para entender o seu cliente, para entregar o melhor produto para ele. Na verdade, é o spin, né? Como você está sentindo hoje, qual problema você quer resolver, onde você quer chegar. Então, a partir disso, peraí que eu vou modelar o seu cabelo, sua barba. O cara chega para comprar uma geladeira e ele chega com a esposa, o vendedor às vezes, tem aquela Electrolux ali que tem o novo mecanismo, e o cara não pergunta, oi, tudo bem, eu vi que vocês são noivos, pô, que legal, parabéns. Qual é o objetivo da geladeira? Vocês almoçam em casa? Vocês fazem comida? Não. O cara não pergunta. A mesma coisa com o cabelo, né? Você tem que fazer uma venda assertiva. No momento que você vai lá cortar o cabelo do cara, o cara tá ali, não é só pra cortar o cabelo. Nunca é. O cara tá ali porque ele quer melhorar a imagem dele, ele quer melhorar, aumentar o ego dele, fortalecer, ele quer beijar alguém na balada no final de semana, já quis. Ou ele quer impressionar a mulher. Eu vou te falar, eu sempre falo pro cliente que senta na minha cadeira, irmão, como que foi pra você chegar até aqui? Como que você... Não, foi minha noiva que viu, foi minha noiva que viu... O cara já viu até qual canal de venda que ele vendeu, né? Como que foi? Minha noiva viu uma publicação no Instagram e tal, e aí pediu pra eu marcar. Falei, que legal. E qual que é a ideia? O que você quer? O que você quer pra sua imagem? Porque assim, eu não corto cabelo e nem faço barba. Eu vou te falando logo, eu não corto cabelo nem faço barba. O cara olha assim, como? Não corto cabelo nem faço barba, eu simplesmente tento realizar em você aquilo que você me diz. Eu coloco a sua imagem dentro do que você quer expressar, dentro do que você quer transmitir, dentro do que você quer sentir ao se olhar no espelho. Aí a pessoa fala assim, pô, que legal, que coisa diferente isso, né? Aí, nisso, tem uma chave que as pessoas, elas necessitam de atenção. Quando você fala que não corta cabelo, a pessoa já te olha diferente. Já te percebe diferente. Porque fala assim, como assim? Eu vim cortar cabelo. Você está falando que não corta cabelo, o que você faz? Aí, você pega e entrega para o cliente a percepção. Você entrega para ele a percepção do que ele te falou. Como eu faço, eu vou explicando para o cliente. Falo assim, olha, eu posso tirar isso aqui e sempre pedindo permissão. Eu acho legal algumas coisas nesse processo que você faz, que primeiro você faz a pessoa entender o que você realmente vende, sim, que não é o que ela acha, sim, e a segunda você coloca a responsabilidade com quem tem ela, sim, que não é você. é ela. É ela. Sim. Então eu só tô fazendo o que você quer, porque quantas vezes a gente já não viu a gente indo até uma barbearia, tendo um corte que a gente não gosta e sai falando, pô, o barbeiro cagou no meu cabelo, Exato. cagou na minha barba. Então isso é legal, por esses dois vieses. Exato. E aí, mas... eu acho que você chegou no ponto porque que eu gosto do Juarez. É isso. Toda vez que eu falei que quero isso, ele fez isso. Ele não fez o diferente daquilo que eu almejava. Mas isso passa muito pela parte da técnica, né, cara? Da visão. Vai da construção. São muitos fatores. Da construção. Né? E isso eu tenho comigo desde antes de ser barbeiro.
E quando que foi o momento pra você que você olhou e falou assim, cara, tá na hora de eu parar de trabalhar pros outros e abrir a minha barbearia? Cara, foi um curso só, desculpa interromper, mas foi um espaço de tempo curto, né, Juarez? Foi, não, eu trabalhava na New Old, que fechou. Vou falar de novo. Eu trabalhava numa barbearia aqui no centro de Cuiabá, que fechou. Que, na verdade, ela fechou depois que eu saí. Mas qual que foi o grande gatilho? Foi assim, eu estava prevendo que ela ia fechar. Porque eu já estava vendo que não vinha mais mercadoria, já estava com dificuldade de pagamento, já estava com essas questões, então eu vi que ela ia fechar. Aí eu falei assim, opa, tem uma situação e eu tenho que resolver. Qual é a situação? Eu vou trabalhar para alguém ou eu vou abrir a minha barbearia? Conversei com a minha esposa, volto a dizer, minha esposa de novo, sempre conversando com ela. Falei assim, e aí? Ela falou assim, e aí? Eu que te pergunto. Aí eu falei assim, tá bom, vamos abrir. Ela falou assim, tá, vamos fazer uma análise então? Vamos. Sentamos e falamos assim, você vai trabalhar para quem? Você vai trabalhar para essa, nesse lugar. Tá, mas vem cá. Você, hoje, qual a quantidade de clientes que você tem? Eu falei assim, eu tenho mais de 400 clientes. Caramba. Eu tenho mais de 400 clientes. Aí ela falou assim, what? Falei, tá. Então nós vamos... Você já pensou se não é agora a hora de você abrir sua barbearia? Eu nem pensei em pandemia. Que tava A gente já tava no meio da pandemia. Foi em maio que eu aluguei o pré-maio de 2020. Só um ponto, João, da nossa convergência de histórias, como o mundo é, né? O Juarez aluga um ponto de quem é o proprietário? Zain. Que era, pra quem não sabe, tá chegando agora, onde a gente fazia o nosso podcast. Exato. Não no lugar específico, no escritório. Cara, eu posso dizer assim que o seu Zain foi doido, né? Primeiro de confiar, de falar assim... Naquele imóvel, né? Naquele imóvel. Diga assim, quem não foi ao Juarez, eu indico ir lá conhecer pelo serviço e tudo mais. É um puta do imóvel. Onde que é a localização? Na Cândido Mariano. Na frente da CDL. Assim, atrás do estacionamento CDL. Tá. Incrível. É um ponto maravilhoso. Não, eu sei onde que era, só pra... E aí, só pra vocês que estão assistindo. E aí, o que acontece? Cara, naquele momento, olha só como que Deus entra em todas as partes. Em todas as coisas que a gente realiza, tudo tem Deus. Nós falamos assim, vamos abrir. E eu tinha visto um ponto lá no Porto, ao lado do Comper. Passou a Unimed, tem umas galerias ali, que tem um pé direito alto, tudo mais. Eu falei assim, vai ser aqui. Cara, que loucura. Aí, vai, começou. A pessoa vai sair quando? Vai sair tanto. Aí não saiu. Aí a mulher já... desinteressou da gente de alugar. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Eu falei pra minha esposa, opa, Deus tá falando que não é lá. Aí ela falou de novo pra mim, pede pra Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Era domingo, era sábado. Sábado à noite, eu pedi a Deus. Domingo, dia das mães. No final do dia, de manhã nós almoçamos na minha sogra. E no final do dia nós íamos jantar com a minha mãe. Nós morávamos ali no Goiabeiras, saímos do Goiabeiras, passando na Marechal. Uma placa de aluga-se. Falou pra mim, lá tá uma placa de aluga. E a gente tava falando, eu queria um casarão, queria um lugar aqui no centro, algo assim grande, um casarão. Tá com a placa de aluga-se. Vamos ligar. Mandando mensagem no domingo. Seu Zain pegou e falou assim, amanhã nós podemos ver. Quando eu entrei dentro do casarão, até arrepio, assim. Entrei dentro, tava tudo, um monte de luminária, um monte de trem, assim, aquele casarão tudo aberto, com um piso tudo sujo, tudo... Eu falei assim... Só um parênteses. A gente tava lá cortando barba esses tempos e o Zain tava do lado, né? E o Juarez cortando a barba dele e alguém fazendo a minha. Acho que o Juarez tava esperando a minha vez. E aí eu falei, Juarez, transformou esse lugar, hein? Porque esse prédio tava caindo aos pedaços. Ele, esse filho da puta. Cara, e aí ele falou bem assim pra mim, eu lembro. Ele falou assim, Juarez, aqui
Eu faço por tanto. Eu falei assim, cara, não dá. Pensei. Falei, não, vamos conversar. Fizemos uma proposta. Ele aceitou. Peitou o rolo com a gente. Eu falei, então vamos embora agora. A hora que ele peitou, ele aceitou. Eu falei, sabe aquele gelo na barriga? Eu falei pra minha mulher, eu falei assim, puta que pariu. Agora foi. Agora tem que vender. Agora foi. Agora tem que vender. Aí, as pessoas me perguntam assim, Juarez, mas você no meio da pandemia alugou um ponto desse e tal. Eu falei, aluguei. Você vai reformar. Precisava reformar, reformamos lá em 35 dias. 35 dias nós reformamos. Comecei a trabalhar lá, não tinha nem lavatório instalado. E vamos embora. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei para minha esposa, falei assim, é aqui, não tem plano B. Nós temos só esse plano aqui, só o plano A. E vamos embora? Vamos embora. Vamos fazer acontecer. Cara, e começamos e fizemos acontecer. Quando nós começamos, foi engraçado. Não tinha nada. Tinha só as cadeiras, um jogo de sofá, o bar, que hoje tem um bar que é legal, tem não tinha nem a tampa, o apoio, não tinha nada. Uma geladeira só, para ter as cervejas para os clientes tomarem. Uma. Eu falei assim, é assim que vai ser. E vamos embora. Paz, trabalhando. Trabalhei. Como que foi para tudo isso acontecer? Um pedido a Deus. Deus, ele mostra pra gente. E aquele ditado, pedir e receber, é real. Aquela palavra, não é um ditado, aquela palavra, pedir e receber, é real. Só que você vai só conseguir receber e conseguir perceber se você estiver pronto para ouvir para o que ele te mostra. Não é o que você quer, é o que ele te mostra. Não é o que você quer, é o que ele te mostra. E às vezes ele te mostra, como foi o caso da barba, ele não falou para mim que eu ia ser barbeiro. Ele falou que eu precisava ter barba. Para começar a fazer a minha barba. Para daí a pessoa ia errar na minha barba e eu ia ficar com raiva e ia querer fazer a minha barba. Então ele te mostra o que você precisa fazer. Só que às vezes a gente quer pronto. E pronto não tem nada. Pronto só fast food. E olhe lá, depender, né? E olhe lá. Então foi assim, a transição foi, não tínhamos mais o que fazer, vai fechar. Vamos. E fomos. Não tinha plano B, só o plano A, e o plano A que tem que dar certo. E Acabou. foi assim que a gente aconteceu e fomos trabalhando, fomos indo, fomos trabalhando. Nós falamos sobre isso esses dias, né, João? É. Sobre plano B e plano A. E acho que quem tá ouvindo às vezes fica com uma dúvida muito na cabeça que diz respeito muito a começos, né? Começos e recomeços no meio da jornada. Como que foi o teu planejamento para fazer isso? Você, vendo a situação que tava na outra barbearia, você falou, não, putz, eu vou começar a guardar uma grana. Eu vou te falar uma parada como foi. Eu não tinha uma grana guardada, eu tinha um pouco de dinheiro. E aí essa é a parte que, assim, que poucas pessoas sabem. Mas quando eu comecei, eu não tinha uma grana. Eu tinha um pouquinho. Aí peguei cartão da minha cunhada. Peguei um cartão da minha mãe. Que cunhada, hein? Rapaz. Peguei cartão para comprar ar-condicionado. Peguei para comprar outras coisas. E fui indo e foi. Aí o dinheiro que eu tinha, eu comprei as cadeiras. Paguei à vista as cadeiras, porque tinha um desconto muito bom. Tá. E aí eu comecei. Sem grana. Sabe qual era o meu capital de giro? 10 mil reais. Nossa Senhora. 10 mil reais. E os 10 mil reais não dava para pagar nada quase. Mas eu falei assim, vai dar certo. Bora. Só tem uma opção. Só tem uma opção. Dá certo. Dá certo. Quando foi que você inaugurou? Foi o dia 1º de agosto de 2020. Caramba. 1º de agosto de 2020. Mas eu comecei a trabalhar lá, escondido, óbvio, como todo mundo, no dia 5 de julho de 2020. As pessoas estavam fazendo live, mas tinha que cortar o cabelo, né? Como que fazia a live de cabelo cortado? E aí, meu irmão? Postava muito nos vídeos, você acha como? Não era em casa, não. Eu digo sempre que só Deus pode te dar sustentação para isso. A primeira vez que eu fui à barbearia foi em maio de 2021. Então você tinha setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Mais 9 meses. E agora nós temos 2 anos e meio. Eu tô desde o comecinho, então. 2 né, anos e Juarez? meio. E assim, a barbearia já transformou. Não, é outra barbearia. Não tem nada a ver com a É barbearia. muito do diferente. começo. Na verdade, toda vez que eu vou lá tem um negócio diferente. Qual foi a principal mudança que você teve nesses 2 anos e meio? Em que sentido?
Tudo que você pensa foi olhando para trás, vendo agora as principais. Sim. Não em termos de, a gente aumentou o espaço, não isso. Em termos de maturidade do negócio. Isso é muito importante. Essa é uma pergunta muito interessante. Maturidade do negócio. Quando você abre, você tem uma visão, vai ser maravilhoso, é lindo, é bonito, é espaçoso, é isso e tal. Vou ganhar dinheiro. E aí você começa a entender que eu sempre separei bem. O dinheiro não era meu. E até hoje não é meu. O dinheiro é da barbearia. Excelente. A partir do momento que eu penso que o dinheiro é meu, fudeu. A gente soltou um corte disso hoje. Hoje. Eu sempre pensei dessa forma. E minha esposa fala assim, mas tem dinheiro lá. Eu falei, não é nosso. Tem que pagar isso, isso, isso. Nós estamos fazendo investimentos nisso, nisso, nisso. Então até hoje nós não tiramos dinheiro da barbearia. Nós pagamos nossas contas. Então, pro Labore. Exato. Mas não tiramos dinheiro da barbearia. Eu tenho um salário, minha esposa tem um salário, que é o que a gente paga nossas contas. E todo o dinheiro é reinvestido. Nós estamos com 2 anos e meio. Então, nós estamos falando de 30 meses. Agora que a gente começa a pensar. Lembra que eu disse que até um ponto a gente consegue ir? E agora a gente precisa de ir. Uhum. Então, nós estamos olhando para o negócio de forma madura. Porque você comete muitos erros. Você compra coisas que não precisa comprar. Você faz coisas que não precisa fazer. Você contrata de forma errada. Você faz algumas situações que não deveria fazer. Mas só que, como eu disse sempre, eu identifico e corrijo, identifico e melhoro. Todas as vezes que a gente fez, a gente aprendeu. Todas as coisas que a gente fez, a gente aprendeu. E aí nós começamos a fazer mais assertivo, de forma mais assertiva. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Nós investimos uma grana para fazer um espaço que não teve retorno. O que você fez? Fechou o espaço? Não, tá lá. Cumpriu a função de aprendizado. Tá lá pra você lembrar. Todo dia, tá aí. Tá aí. Cara, é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa em mudanças dentro de uma empresa e acha que isso requer investimento. E requer, óbvio. Mas às vezes não é um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo. Sim. Porque, por exemplo, eu vejo a mudança no atendimento da barbearia, do começo para hoje. E você só usa uma ferramenta que é de graça, que é o WhatsApp. Mas é diferente a forma como me atende hoje do que a forma como atendiam antes. A agenda, a forma que ela me atende. Oi, eu sou fulana, tal hora, no dia me liga. Lembra que você tem esse negócio hoje. Você vai atrasar. Isso não é um investimento de dinheiro, isso é processo. Nós temos muitos processos. E eu vou te falar, hoje quem entra na barbearia, eu tenho um processo que a pessoa tem que seguir. Está tudo escrito, sabe tudo que tem que fazer. Nós temos processos. Então, assim, tem que decorar aquilo. A pessoa sabe o que precisa fazer. E é interessante que eu não preciso nem mandar, só olhos. Não preciso nem mandar. Como que se desenvolve isso no time, que você acha? Porque uma coisa é eu ter escrito, tá? Uma coisa é eu pegar e falar, Flávio, lê esse documento. Não lê. Exato. Como que é o teu processo de criar cultura dentro da tua empresa hoje? O meu processo de criar cultura é fazendo com que elas desenvolvam dentro da empresa. Porque a empresa, a barbearia, ela não é simplesmente uma barbearia. A gente passa a maior parte do tempo lá dentro. Então, e como eu estava falando, que hoje para eu fazer as pessoas se desenvolverem e engajarem, elas têm que observar na minha empresa possibilidades. Legal, você falou de um cara que foi para Londres contigo. Foi. O Léo, ele chegou a ganhar, não vou dizer quando ele ganhava, mas ele era pouco. Ele quase saiu da barbearia. Porque ele falava assim, não, eu não vou fazer isso que você está falando. Eu falei assim, você vai fazer o que eu estou falando. E eu não estou falando para o seu mal. Eu estou te dando a oportunidade de fazer diferente. Você fez assim a vida inteira e recebe pelo que você fez. Eu estou te dando a oportunidade de você fazer algo diferente e receber mais do que você recebe hoje. Em todo sentido. Né? Ele foi para casa dele, grilado comigo. Falou com a esposa dele. A esposa dele falou assim para ele, e o que você espera? Você não queria isso?
Agora que você está tendo a oportunidade de alguém falar para você como você fazer, como você se direcionar, como você ir, e você não quer? Você tá achando ruim? Acho que você precisa rever seus conceitos. Sabe o que ele falou para mim depois? Ele falou assim, tá bom, eu vou acreditar, mas se não der certo, eu vou fazer Juarez pagar minhas contas. Ele me falou isso. E hoje ele foi comigo para Londres. Pergunta se ele está devendo o curso. Não está devendo o curso. Sabe quanto custa para ir para Londres? Fazer um curso? Nós investimos R$35 mil. Cada um. Cada um. Ô Juarez, qual foi a importância de você ter passado pela barbearia de abrir a sua? A importância é você conhecer processo, conhecer o que dá certo na barbearia que você trabalha, o que não dá certo. E você trazer para você tudo que deu certo. E eu volto a dizer, você precisa evoluir. Então, o que dá certo lá não necessariamente vai dar certo na sua. O que dá certo em um lugar não necessariamente vai dar certo no seu lugar. Por quê? Porque você é o responsável por criar a cultura da sua empresa. Então, hoje a cultura da minha empresa é qual? Solução. Quando alguém vem me apresentar um problema, eu respondo, qual foi a solução que você pensou? Lembra quando eu disse do meu pai? Uhum. É assim que funciona. E as pessoas começam a pensar. Então eu ensino as pessoas a pensar sobre. Chamar a atenção, brigar antes. Nós vamos amadurecendo. Então hoje eu não brigo com ninguém. Não brigo com ninguém. Eu faço a pessoa pensar na situação. De forma empática, se coloca no lugar do outro. Porque se você se colocar no lugar do outro, não é que você vai pensar como ele, mas você vai pensar como você no lugar dele. Muito bom. Então eu faço isso com a minha equipe. Por exemplo, eu tenho isso é comigo, que se eu não fizer eles crescerem, eu não cresço. Se eu não fizer eles sentirem o gosto de o que é bom, do que é bom, eu não vou sentir. Ótimo. Perfeito. Juarez, vamos finalizar aqui para um show de perguntas. Perguntas diretas. O João vai te perguntar. Ele anotou, ele ficou mexendo no celular, não é deselegância da parte dele. E sim umas anotações. Que ele anotou algumas palavras que você usou durante o podcast com mais ênfase e ele vai te perguntar se você vai responder com uma palavra. Você já viu o nosso bate-papo? Jogo bola rápida. Aquele último quadrinho? Sim. É ele. Sim. Ele. Aí, hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Essa parte, inclusive, eu vou editar agora. Antes do quadrinho, eu quero fazer algumas perguntas para você relacionadas a negócio. Depois a gente vai estar... no final? Pode ser. Fecha o podcast, Pode depois ser. faz. Pode ser. Nem precisa cortar essa parte, vocês vão ver depois. Não, eu vou cortar. Mas vai lá. Vai Então direto. bora lá. Então eu vou falar uma palavra, a primeira coisa que vai na tua cabeça, você Sim. cai de volta. João. Deixa eu fazer os... Preparado? Sempre, bora. Casamento. Base. Mudança. Necessário. Deus. Tudo. Risco. Calculado. Movimento. Sempre. Inícios. Preciso. Planos. Planos. Futuro. Cultura. Importante. Experiência. É a base do futuro. Cliente. É a principal. É o principal. Fechou. Você tem. Muito bom. Galera, valeu. Muito obrigado por todos vocês Obrigado, que acompanharam Juarez. esse podcast até agora. Obrigado, Juarez. Eu que agradeço. Obrigado, meu host. Obrigado, João. E vamos agradecer a LAC que está aqui fazendo uma parceria com a gente para o espaço, para o nosso podcast. Nossos grandes novos parceiros no podcast, o pessoal da Bake House 44, que mandaram umas pizzas. Eu vou só abrir um pedacinho para vocês, que tava animal, a gente já comeu uns pedaços dela. E convidar todos vocês como que a gente acha a barbearia no Instagram. Como vocês acham a barbearia? Barbearia Juarez. Nós estamos localizados na rua Cândido Mariano, número 808, atrás da CDL, ao ladinho da Marechal. Você vai encontrar um espaço, um casarão antigo. Casarão tem uns toldos. Muitas pessoas falam assim, nem imaginava que era assim aqui dentro. Mas é lá que nós estamos localizados. Estamos esperando você para
ser bem atendido e bem compreendido. Muito bom. Ferei, se você Massa. puder deixar uma palavra para as pessoas sobre empreendedorismo, família, visão, o que você deixaria? Pra Nunca inspirá-las. desista. Nunca desista. É difícil. É difícil. Mas nunca desista do propósito. Porque se você perde paciência, a vida não vai ser calmaria. Se você pede dinheiro, não vai ser fácil. Se você pede amor, as provações para você provar que você ama, elas virão. Então, a palavra é: nunca desista. Essa é a palavra que eu deixo. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado.